Muito boa tarde, está no ar a última Praça do Município da temporada, programa semanal na Diana FM com deputados eleitos na Assembleia Municipal de Évora, Ananias Quintano do PS, Nuno Alas do PSD, Diogo Vasconcelos do CDS-PP, Bruno Martins do Bloco de Esquerda e João Simas da CDU. Contamos com a participação de todos à distância, mais uma vez, devido à pandemia da Covid-19. Vamos já avançar para as notas de abertura e é o Ananias Quintano do PS a começar. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a todos, membros do painel, o auditor da DNFM. Eu tenho apenas uma nota de abertura. E é para vos dizer que foi um prazer estar com esta equipa aqui durante quase 4 anos. Sérgio incluído, evidentemente, e naturalmente também o Federico e a Ângela Caeiro. Dizer-vos que aprendi muito com todos, saio daqui mais enriquecido, esclarecido politicamente e não só. Fiz aqui, penso eu, bons amigos. Se pensarem bem, os pontos de desacordo entre nós não foram assim muitos. Todos queremos melhor saúde, melhor educação, mais emprego e menos precários, etc, etc. Também todos queremos que não haja corrupção, que o fosso social diminua, etc, etc. A nossa diferença, penso eu, está na forma como se deve alcançar estes objetivos. Penso que é aqui que, na maioria dos casos, divergimos. Pessoalmente, espero que no desafio que aceitei venha a ser mais útil aos aburenses. Com todo o respeito que merece a Assembleia Municipal e reconhecendo toda a sua importância, não é ali que me revejo na ajuda à minha comunidade. A propósito da Assembleia Municipal, não posso deixar de enaltecer o papel quase sempre imparcial do seu Presidente Carlos Reforço, mesmo tendo em conta que ao longo de 4 anos travou uma luta com a sua bancada no sentido de manter essa imparcialidade. Foi a única bancada que lhe criou dificuldades, penso eu. Por tudo isto, só vos tenho a agradecer. Avançamos agora para a nota de abertura do Nuno Alas, do PSD. Boa tarde, Nuno. Olá. Já lixaste-nos as notas de abertura. Às pessoas que nos ouvem, aos colegas de painel e ao Sérgio, nesta que é a última participação, a minha última participação neste programa, que tal como a Anania já referiu, e deixar um agradecimento desde já à DNFM, em particular ao Sérgio, a mim, por quase há 8 anos, maturar aqui todos os dias, eu já mal me consigo ouvir a mim próprio e as pessoas, o Sérgio, de facto, durante este tempo, chega uma altura que nós próprios já ficamos cansados, nos ouvimos a nós próprios. Pronto, também acho que há um tempo para as coisas, e há um tempo para continuar, e há um tempo para sair, e isso faz mesmo parte. Como o Ananias dizia e bem, saímos daqui mais ricos pessoalmente, profissionalmente. Olha, tenho aqui uma pequenita em casa, isto por causa do teletrabalho, dizer que ganham um chupa-chupa, são estas coisas boas aqui dos diretos, mas deixar um agradecimento, porque cresci aqui pessoalmente, cresci politicamente, aprendendo na divergência, e acho que todos os elementos desta Praça do Município revelaram isso. É que é importante, embora nós tenhamos as nossas ideias bem definidas, aprender com os outros, estarmos disponíveis para ouvir, para perceber, e isso é que faz das pessoas mais esclarecidas e políticos mais esclarecidos. Portanto, a todos, desde já, a todos que aqui estão, mas a outros também, o meu agradecimento, porque na edição do mandato passado, ou num leão que acompanhou-me na bancada do PSD, ao Bento Anastácio, que também fazia parte, era o membro do Bloco de Esquerda, ou indicado pelo Bloco de Esquerda, ao Henrique Troncho, começou por ser o representante do PS e depois a Elsa Tegão veio substituí-lo, ao Duarte Guerreiro, que era o representante da CDU e que depois com o João Simas veio substituir, e já nestes últimos 4 anos, ao Frederico Carvalho, que foi agora substituído pelo Diogo, ao Ananias Quintano, ao João Simas e ao Bruno Martins. Acima de tudo, o meu agradecimento por estas conversas, por estas partilhas, por aquilo que fomos capazes de fazer aqui em direto na rádio, mas também fora da rádio, conversando uns com os outros e partilhando bons momentos e partilhando visões políticas sobre Évora e sobre o Conselho de Évora. E acho que aqui todos crescemos, portanto, muito obrigado à DNFR por estes últimos 8 anos e que o próximo painel seja melhor do que este, porque isso é um sinal vital para a política, é um sinal que as pessoas vão evoluindo e vão crescendo. Vamos agora para a nota de abertura do Diogo Vasconcelos. Boa tarde, Diogo. Olá. Tá. Boa tarde a todos. Peço desculpa
Peço desculpa por este ligeiríssimo atraso. Não tenho nenhuma nota de abertura assim mais pá, não preparei notas de abertura. Tenho duas que tinha já pensadas. Primeira, pá, para dar nota deste carrossel de medidas e de verdadeiras insanidades que o nosso governo está a brindar hoje em dia. Uma pessoa que quer ir jantar fora ao sábado tem que fazer um teste à porta de um restaurante, depois tem que certificar, depois não tem, depois quer ir passar um dia a um alojamento local em que não chega a haver ninguém sequer lá dentro, porque chega, tem a chave no sítio, entra, sai e tem que fazer testes e tem que apresentar testes e pronto, isto foi uma machadada final, mas uma machadada com uma lâmina bem afiada que o governo pregou na restauração e no turismo. Pá. E eu acho que temos que começar, se as vacinas nos ia libertar, eu acho que está na altura de nos libertarmos a todos. Outra nota tem a ver com o que se passa em Cuba. O povo cubano, finalmente, passados estes anos todos, está a lutar pela liberdade, mas parece que o governo não está de acordo com essa mesma liberdade e está a reprimir violentamente, e agora não se sabe sequer o que é que lá se passa, porque desligaram a internet, e está a reprimir violentamente essas manifestações. E eu não deixo de achar piada quando vejo na nossa sociedade tanto pessoas muito preocupadas com o que se passa no Brasil com o Bolsonaro, pá, que também não é coisa que me agrade por aí além, porque acho que não é de todo o meu modelo de governação, mas depois quando se reprime violentamente e com prisões não justificadas. Ainda há dias via um YouTube, uma rapariga que estava a dar uma entrevista e entra a polícia dentro de casa e prendeu. Há um silêncio ensurdecedor de certos setores da nossa sociedade. E pronto, deixo a nota disto. Eu entrei um bocado tarde no programa, o Nuno estava a falar do fim do programa, do último programa. Eu agora da minha intervenção nesse assunto para a seguir, já me alonguei nas notas de abertura, mas como é óbvio, também quero fazer a minha nota de despedida deste painel, que foi, sem dúvida nenhuma, uma aprendizagem grande e diverti-me bastante e gostei bastante de fazer durante estes anos. Vou agora dar a palavra ao Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da DNFM. Pois, de facto, hoje, sendo o último programa, as notas de abertura acabam por ser quase umas notas de encerramento. Mas, de facto, quem me conhece sabe que sou bastante sarcástico por vezes, bastante duro em termos políticos, em termos daquilo que são os meus ideais e aquilo que eu defendo. Mas é muito bom fazê-lo e fazer o debate com pessoas íntegras, honestas, pessoas que estão realmente na política a pensar naquilo que consideram que é o melhor para a sua, neste caso para o seu concelho, e aqui encontramos um belo grupo e de facto julgo que eu irei ter saudades. Não sei se serei eleito, mas temos aqui a certeza que o Ananias e o Nuno Aulas não vão ser eleitos porque não são candidatos à Assembleia Municipal, não é? E em especial para todos, mas em especial para eles dois, um abraço de agradecimento. Espero que nos continuemos a encontrar, nem que seja à volta de uma mesa para um petisco, e continuemos a discutir política, mas aí sem microfones e, portanto, de forma muito mais informal, digamos assim. E portanto agradecer também à DNFM por proporcionar este espaço de debate político que vai faltando. E é importante que os órgãos de comunicação social local e regional possam dar voz às diferentes opiniões, aos diferentes partidos, e que permitam enriquecer a democracia. Portanto, tem sido um prazer, especialmente com pessoas que admiro ainda mais, um prazer. A seguir já vamos à luta, quando vier o tema já vamos aí à luta. Mas agora Bruno, enfim, depois das tuas palavras, deixa-me apenas esclarecer que o critério de há 4 anos para a escolha do painel foi o cabeça de lista de cada partido
à Assembleia Municipal. No caso de ser eleito, foram convidados essas pessoas. Não sabemos como é que qual vai ser o critério para a próxima temporada, nem sabemos se o programa será renovado. É uma decisão que cabe à direção da rádio. Vamos para a última nota de abertura, é do João Simas, da CDU. Boa tarde, João. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria referir a importância da Rádio Diana. Deve ser das poucas rádios neste país que continua a ser uma rádio local e com debates sobre temas locais e temas regionais também. Queria sublinhar que nos debates a divergência é salutar. Nós, quase perto de 50 anos depois do 25 de Abril, já devíamos ter aprendido que cada um pode ter a sua opinião e pode discutir isso. Eu relembro aqui, como já falei em tempos, mais que uma vez, o Parlamento inglês, os debates são constantes, até há assobios, essas coisas, mas as pessoas também se respeitam. Aqui não há assobios, felizmente, mas nós respeitamos-nos também e é bom que haja debate, porque nós aqui também não ganhamos nada. Não ganhamos nada em termos financeiros, mas ganhamos em termos de construção da personalidade e de participação na vida cívica, que isso é que é importante. Os que estamos aqui assumimos as nossas posições, acho que é importante, porque há muita gente, há alguns que não assumem e depois aparecem mais tarde a criticar tudo e todos, e nem sequer é crítica, é mais uma oposição violenta, momentânea, e portanto estes debates são essenciais para a construção da democracia que se está sempre a fazer. Lembro ainda que, no caso, são membros da Assembleia Municipal, e as Assembleias Municipais, não apenas aqui de Évora, mas de todo o país, assim como as Assembleias de Freguesia, como as câmaras municipais, envolvem milhares e milhares de pessoas e são uma escola da democracia neste país. São importantíssimas e relembro também que antes do 25 de Abril não havia nada disto. Portanto, as pessoas apenas obedeciam às ordens que vinham de cima, não era? O Ministério do Interior é que nomeava os governos civis, os governadores civis é que nomeavam os presidentes das câmaras e por aí abaixo e nem sequer tinham alguma influência. Não queria estar a falar muito da situação internacional, mas lembro também que na África do Sul, que alguns esquecem propositadamente ou não, já morreram mais de 70 pessoas na contestação de manifestações. Fala-se aqui em Cuba aparece sempre. Relembro-me que Cuba continua com um boicote internacional, aliás, sobretudo dos Estados Unidos, não apenas em relação a medicamentos e comida, mas outros também. Espero que a situação se resolva rapidamente e que não aconteça o mesmo da outra vez, em que também havia uma grande pressão internacional. Fidel Castro mandou os presos todos para fora e a máfia de Miami cresceu imenso, porque a maior parte deles não eram pessoas com problemas políticos, mas de outro fórum. Espero que o problema se resolva. Já agora, queria referir a questão do civismo e do Covid. Nestes últimos dias tenho assistido a festas por todo lado. Felizmente para Évora, muitos desses não são residentes habituais em Évora, portanto vão se calhar espalhar o Covid para o outro lado, mas isso é mau para o país todo. Espero que as pessoas tenham algum civismo, porque não tem sentido nenhum haver tantas restrições nos lados e depois haver outros que fazem festas e sem cuidado nenhum. Tenho dito. Muito bem, vamos, enfim, como é o último programa destes 4 anos de mandato, em que cumpriram então os 4 anos de mandato na Assembleia Municipal, vamos fazer um género de balanço da legislatura, entre aspas, e eu perguntava ao Ananias Quintano, 4 anos depois, o que é que mudou no Concelho de Évora? Está melhor, está pior? 4 anos depois eu acho que muito pouco mudou. Estes 4 anos foram marcados, como nós sabemos, neste último ano e meio, por esta questão da pandemia, portanto, que de facto alguém diz que tem servido para alguma coisa para o Governo Central, para tapar isto aqui, mas também tem servido em muitas autarquias para continuarem praticamente inativas. Sobre o mandato autárquico aqui destes 4 anos, nós ao longo do tempo já fomos dando aqui algumas opiniões, demos todos, incluindo eu,
sobre como se encontrava a cidade e como se encontra neste momento, ou como vamos vendo ano a ano. E o que me parece é que ao longo deste tempo sempre tivemos, eu pelo menos sempre mantive esta opinião, é que na verdade não se fez muito, houve uma incapacidade grande para retirar a cidade desta, digamos, paragem em que se encontra. Ou seja, não há, embora agora as condições são o que são, por outros motivos, mas temos que lembrar que também antes da pandemia havia executivo, não foi só agora. Portanto, eu penso que as coisas não melhoraram. Quer dizer, eu não posso dizer que foi tudo mal, mas o que terei que dizer, e o que eu terei mesmo que dizer é que tudo poderia ser melhor. Portanto, dá-me ideia que não houve, não tenho a certeza, não houve uma visão estratégica para o Conselho, portanto, e apenas foi correndo atrás do prejuízo, é preciso isto, faz-se aquilo, é preciso aquilo, faz-se outro, vêm eleições, arranja-se aquilo, vamos fazer esta programação para estar pronto, perto das... por aí fora, pronto. E então, acho que, na verdade, a cidade não beneficiou rigorosamente nada com isso. Se nós voltarmos ao início destes 4 anos, e quando foi a campanha eleitoral, o que é que se pode tirar das promessas do Executivo atual? Mais e melhor limpeza, a reparação séria, uma reparação de todas as vias, eliminação das fugas de água, como já aqui falámos várias vezes, e é reconhecido, já foi falado na Assembleia, são uma barbaridade de água que se perde, e a agilização dos serviços, portanto, como todos sabemos, não melhorou nada, qualquer requerimento que cai naquela Câmara Municipal é metido numa gaveta e 10 anos depois, se não forem lá procurar pelo documento, ainda lá estará. Portanto, foi estas promessas. Também a promessa do debate sobre o Recio e sobre a Feira de São João, portanto, o que é que se faz àquele espaço e como se faz a feira, e depois também a falta de investimento de infraestruturas, falo, sei lá, de um pavilhão de ginásio desportivo, de uma sala multiusos, para se fazerem cá aquilo que já há muitas empresas querem, que é congressos aqui, com muita gente, que temos a capacidade, não por falta de alojamento, mas por falta de estrutura para fazer um pavilhão, coisa parecida, portanto, falta tudo isto, quer dizer, passado agora o Covid, o que é que se viu também? Viu-se também, e agora já mais neste último ano e meio, na verdade, na minha opinião, pelo que tenho agora ouvido e tenho falado com muitas pessoas, empresários e comerciantes, uma falta de apoio incrível em relação na duração desta pandemia. Portanto, não houve nenhum, segundo sei, não houve nenhuma, digamos, ajuda de jeito, entre aspas, ajuda que fosse de facto algum financiamento que pudessem as pessoas ficar mais descansadas, lembrando que, de facto, não houve Feira de São João, portanto, não houve despesas, embora também não houvesse receita, mas também não houve o arte à rua e, portanto, neste aspecto, penso que muito mais poderia ser dado em relação a estas pessoas que têm dificuldades. Algumas, infelizmente, nem sequer já vão abrir, com certeza, porque as dificuldades foram muitas e não dá para isso. Depois, e desde o princípio que nós ouvimos, pelo menos eu que estou só aqui há 4 anos, não estou há 8, mas há 4 anos que ouço que a dívida. É verdade que a CDU recebeu em 2013 uma dívida de, penso, cerca de 95 milhões de euros. Também é verdade que dessas 95, já disse aqui mais que uma vez, vinham 70 milhões de trás. Até que enfim que admitem. Também é verdade. Se chegar ao fim de 2 mandatos. Eu estava ali a ver uma fotografia, não havia uma pessoa, pensava que já tinha saído. Até que enfim que admitem que havia. E então, portanto, é preciso que agora, portanto, dizia eu que não é desculpa para tudo isto, já dizia aqui várias vezes, há municípios que tiveram este problema do PAEL, conseguiram resolvê-lo, conseguiram dívida e PAEL e conseguiram investir. Em relação ao PAEL, aí há tempos o Bruno... E aqui também. O Bruno perguntou... Depois fazemos uma segunda ronda, por isso eu gostava de fazer essas intervenções mais curtas. Há tempos o Bruno perguntou, mas... Já nós estamos no PAEL. Posso... Há algum tempo falámos do PAEL e eu disse aqui na altura que uma das reivindicações que fizemos para o orçamento não reprovar da Câmara foi que fosse lá incluído o PAEL. E o Bruno perguntou-me se foi certeza por isso.
Eu não sei se foi aqui, no primeiro documento que nós recebemos, não estava lá nada a falar sobre o PAEL, e depois das negociações apareceu de facto lá aquilo sobre o PAEL. Agora, também é verdade que a Câmara podia ter feito isso e não ter cumprido, mas cumpriu. Cumpriu. Embora também esta questão do cumprir, tudo é relativo. É que, enfim... Tudo é relativo. Cumpriu, mas a dívida continua. Portanto, é noutros moldes, está feita noutros moldes. Muito bem, Ananias, deixa-me fazer uma pergunta. Pergunta. A autoavaliação, como é que analisa a oposição PS? Eu penso que a oposição PS poderia, na minha opinião, ter sido melhor. Todos sabemos, eu não vou aqui dizer nada de novo, que era um grupo que se conhecia mal com suas eleições, um grupo heterogéneo, muito heterogéneo até, que havia algumas divergências em relação a pessoas e até do próprio conselhia, mas isso foi-se ultrapassando, portanto, isso foi melhorando. Ou seja, eu penso que nesta parte final já da Assembleia, as coisas melhoraram bastante. No entanto, é preciso dizer que o PS também é um partido em que as pessoas dizem aquilo que pensam e por vezes não era consensual as posições que levávamos para a Assembleia, o que era perfeitamente natural. Nem sequer para a Câmara, por vezes, isso acontecia. Ou seja, muitas vezes houve que na reunião na Câmara a votação era assim, na Assembleia era assado. Poderia acontecer, e aconteceu várias vezes. No fundo, eu, embora não sendo a minha praia, como já aqui disse, aprendi bastante também, coisas que eu não passavam pela cabeça que pudessem acontecer servem de experiência. Portanto, eu considero um mandato muito positivo, embora com alguns problemas ecos também, mas que são problemas ecos. Muito bem. Nuno Alas, do PSD, que balanço faz deste mandato? Não estamos a ouvir, Nuno. Agora julgo que sim. Não é? Eu gostava de começar por fazer um bocadinho aquilo que foi o cenário político ou das forças partidárias em setembro de 2017, que fez com que a composição e a dinâmica dos próprios órgãos municipais fosse um bocadinho diferente do que estávamos habituados. Porque de 2013 para 2017 assistimos, num primeiro mandato, a CDU a passar de uma votação de 11.776 votos para em 2017 ter 9.414, ou seja, perdeu cerca de 2.362 votos, perdeu mais de 10% da votação que tinha tido em 2013. Assistimos a um PS que se manteve praticamente idêntico àquilo que tinha sido em 2013, em que teve menos de 60 votos, isto não faz grande expressão, a um bloco de esquerda que cresce, embora não muito, mas cresce naturalmente a votação, e a um crescimento efetivo e maior naquilo que foi o PSD e CDS somados, porque em 2013 o PSD e o CDS juntos tiveram 3.510 votos. Se em 2017 tivessem ido juntos e tivessem somado os votos, bem sabemos que estas contas não podem ser feitas assim tão diretamente, seriam 4.825 votos, ou seja, mais 1.315 votos, um crescimento muito significativo. Esta falta de fulgor da CDU no primeiro mandato, porque fez perder muitos votos mesmo, fez perder mais de 10% da votação relativamente a 2013, manteve a maioria à CDU no órgão Câmara Municipal, mas obrigou a algo que este Executivo não estava habituado, que era até que negociar com várias forças políticas para poder chegar a acordo, pelo menos nas linhas traves, das linhas essenciais daquilo que é a atuação autárquica. E sabendo que, umas vezes, entendendo-se como parceiro privilegiado de negociação, o Bloco de Esquerda, outras vezes o PS, o próprio Movimento Machede independente, portanto, cujo presidente da Junta de Freguesia de Machede, Nossa Senhora Machede, o José Piteira, portanto, é um membro da Assembleia Municipal por inerência, por ser presidente de Junta. Portanto, houve aqui um conjunto de dinâmicas que obriga... E até o PSD no início. Agora o PSD e o CDS. Mas no início. Neste mandato. Neste mandato. No outro. Lembro do CDS deixa fazer passar a questão das competências. Não é? Sim, mas eu estou a falar deste mandato e desta alteração de dinâmicas que fez com que a CDU não dependia só de si ou de um elemento para poder fazer aprovar todos os seus documentos. Ou seja, os orçamentos, pelo menos em 2 anos consecutivos, foram chumbados numa primeira versão, para serem aprovados já posteriormente. Ou seja,
Com isto, ganha-se no quê? Ganha-se na clareza da democracia, pese embora, e estará aqui o Bruno e o próprio Ananias Quintana, que não deixarão, porque eles há alguns anos, eles apresentaram propostas que o Executivo CDU as acolheu em sede do orçamento e opções do plano, mas que muitas vezes depois não foram concretizadas. Portanto, às vezes parece que a democracia é melhorada para conseguirmos que vários partidos possam melhorar os documentos provisionais, não é? Os orçamentos, os planos, mas depois chegamos aos relatórios de contas e chegamos passado o ano e vimos que o Executivo pouco fez ou pouco ligou àquilo que foram as propostas destes partidos. Foi também um mandato muito pautado por, de alguma maneira, uma situação financeira e económica um bocadinho mais saudável, não só por via da realização do empréstimo de saneamento financeiro, mas também da conversão do Programa de Apoio à Economia Local, portanto, do PAEL, também em empréstimos bancários, que veio controlar a dívida, tornando dívida de curto prazo em dívida sustentada a médio e longo prazo, portanto, operações financeiras, ainda bem que elas existiram, que veio, nos últimos tempos, dar algum desafogo à autarquia para poder realizar compromissos, comprometer-se, por exemplo, com as contrapartidas nacionais, com a parte que cabe em projetos financiados pelos fundos comunitários. Portanto, os últimos 2, 3 anos terão sido anos de maior desafogo nessa perspectiva. Estes últimos tempos, eu julgo que a Câmara de Évora preparava-se para ter mais algumas iniciativas. Há uma que eu, ainda no relatório de contas, na última Assembleia Municipal, fiz questão de salientar, é que aquilo que seria a grande bandeira deste Executivo, nestes últimos 2 anos, ainda antes da pandemia Covid ter arrancado, ter aparecido e ter nos condicionado a todos, foi a candidatura à Évora Europeia, a Capital Europeia da Cultura, 2027. E acho que aqui, tal como disse nessa Assembleia Municipal, e sem querer parecer uma pessoa negativa ou excessivamente crítica, acho que Évora está a fazer muito pouco do que aquilo que devia estar a fazer para garantir que Évora seja a Capital Europeia da Cultura. Não só porque é importante ser Capital Europeia da Cultura, mas porque isso significa muito dinheiro e empréstimos, isto é, fundos, para reabilitar algumas estruturas, para reabilitar, para dinamizar, Guimarães é um bom exemplo vivo disso, dinamizar a cidade para que, ou seja, para que possa ser posta no mapa. E acho que aqui o Sr. Presidente da Câmara diz, não é por fazer muito barulho que se garante que as cidades ganham esta coisa de ser Capital Europeia da Cultura. Está bem, mas também não é fazendo barulho nenhum, nem dando quase pela candidatura de Évora, que nos podemos mostrar como uns bons organizadores, ou que nos podemos mostrar ao país como uma cidade capaz de organizar eventos desta dimensão. Portanto, eu acho que aqui há um crescimento e que me parece, posso estar enganado, mas que pela leitura que eu já fiz das listas da CDU para o próximo mandato, o principal mentor e a pessoa que tem andado mais com o projeto para a frente, inclusive neste momento não está nas listas para a Câmara Municipal, que é o vereador Eduardo Luciano. Corrijam, por favor, especialmente tu, João Silva, se eu estiver a dizer algum disparate. E nós já que fala, todos nós sabemos, está noutra candidatura. Diz? É candidato a outra autarquia. Não é isso que eu estou a dizer. Ele foi o grande precursor enquanto vereador, Capital Europeia Évora da Cultura, não é? A candidatura. E neste momento não faz parte da equipa. João, repara nisto, não estou a dizer isto por dizer qualquer tipo de crítica. É uma constatação de facto, não é? Candidato a outra autarquia. Exatamente. E como é que, se for a CDU ganhar as eleições, que eu espero bem que não seja, como é que é a manutenção deste projeto? Quando este projeto surgiu... Isto não são pessoas, são projetos. Mas uma das coisas que eu sempre defendi deste projeto é que devia haver e pessoas com notoriedade e visibilidade pública deviam estar à frente desta candidatura para que não acontecesse precisamente isto, não é? Que era, na saída de alguns membros eleitos politicamente, ficasse um espaço vazio. Ou seja, o coordenador da candidatura devia ser uma figura mais forte, uma figura que fosse unânime, fosse representativa de Évora. Na altura falámos aqui de pessoas ligadas a Évora, na área da cultura, que pessoas que garantissem que estes hiatos ou que estes vazios não acontecessem. Mas pronto, esta foi uma questão. A outra fez-se. Não houve aí um problema de saúde grave. Não foi só a questão dessa pessoa, há situações, outras que se podiam acontecer. Outra questão foi deste último ano e meio,
Eu acho que, para mal todos nós, o Covid veio nos remeter para casa, criar constrangimentos de saúde, criar constrangimentos económicos. Politicamente, eu acho que neste momento representa alguma vantagem para quem quer ser candidato, porque estes últimos anos, este último ano e meio de emergência, ajudou a fazer esquecer um conjunto de coisas. E isso passa-se em Évora, como se passa nos outros 347 municípios deste país. Não é só em Évora que se passa. Portanto, eu acho que aqui este contexto de crise acaba por dar vantagem aos presidentes eleitos e que se querem ver reeleitos, porque neste ano e meio, tudo aquilo que era tão mau acabou por ficar escondido. Para terminar, Nuno, para terminar. Terminei agora, já disseste. Muito bem, vamos seguir para o Diogo Vasconcelos, do CDS-PP. Diogo, que balanço faz destes 4 anos? Não estamos a ouvir. Não. Eu falo por ele, é bom. Desculpem. Não, João, caramba, pá. Primeiro falava ao Nuno, depois falava ao Nuno, depois é que eras tu. Ia por ordem, pá, não podes falar por mim, pá. Só se fosse ao contrário, caramba. Não, portanto, desculpem. Ora, foram 4 anos de CDU, portanto, foi um bocadinho mais do mesmo em relação aos primeiros 4. Nós vivemos numa cidade que está completamente atacada pelo tema da dívida, com problemas gravíssimos a nível da distribuição da água, a nível da, a nível da recolha do lixo, a nível de uma série de situações que não melhoraram nestes 4 anos, na realidade não melhoraram, e o tema da dívida gira à volta desta situação. Tivemos o fim do PAEL, que foi positivo, que acho que toda a gente aprovou na altura, mas o que é certo é que só aparece dinheiro para as coisas que são importantes para a CDU. Eu que há uns tempos até escrevi uma coisa sobre isto, parece que a cidade de Évora foi fundada em 25 de abril de 74, porque depois disso não há mais nada, não há uma referência histórica à cidade, não há, as datas não são esquecidas, cada artista, cada evento cultural promovido pela Câmara tem uma matriz ideológica, tem um objetivo, tem uma condicionalidade a nível do espectro político, e isso não é saudável. E eu acho que nestes últimos anos, e principalmente com a pandemia, isso se agravou um bocado. Portanto, custa-me um bocado ver a cidade de Évora assim, porque há tanta coisa que faz falta nesta cidade, tanto problema para resolver, que às vezes parece que os interesses partidários e de interesses nacionais, digamos assim, de partidos, se metem à frente daquilo que é importante para a cidade, que interessa resolver. E agora, nestes últimos tempos, temos assistido, obviamente, isto não tem a ver com os últimos anos, mas pronto, mas é o costume, temos assistido a uma catapulta de inaugurações. É o costume, estamos em ano de eleições, não critico a CDU tanto como critico os outros partidos todos por esse país fora. Parece que só se governa bem na altura das eleições. E foram 4 anos com muito pouco a acrescentar à cidade. A cidade de Évora não se desenvolveu, não houve crescimento, não houve nada que tenha diferenciado. Eu acho que caímos mais dentro de uma retórica e dentro de uma ideologia dentro dos serviços, e isso vê-se nas contratações e vê-se em todo lado, e acho que a cidade de Évora não ganhou nada nestes 4 anos. Como é óbvio, a nível da Assembleia Municipal havia diversidade e havia discussão. Nós, no CDS, fizemos várias reuniões com o Presidente da Câmara e com os vereadores para discutir problemas da cidade. Eu acho que isso foi positivo e gostei de ser chamado, dos partidos serem chamados de vez em quando a pronunciarem-se. Acho que, se bem que depois não façam nada daquilo que a gente diz, mas
mas ao menos houve essa abertura e também não gosto de dar essa nota. É verdade que também aprovámos algumas coisas com a CDU, não digo que não. As pessoas ficaram muito espantadas com certas tomadas de posição do CDS durante o mandato. Nós estamos na política, tanto eu como o Frederico, que teve aqui antes de mim, estamos na política com um espírito construtivo e para nós o interesse dos municípios de Évora está primeiro. E vocês aprovaram o orçamento, aprovaram isto e aquilo da Câmara. Como é que vocês fizeram isso? Então, na política as negociações são feitas assim. Se nós temos menos peso que os outros partidos, nós temos que esperar que aprovar e meter medidas dentro dos planos municipais, dos orçamentos municipais que interessem e que estejam de acordo com aquilo que é as políticas defendidas pelo CDS. E é preferível, na minha opinião, aprovar um orçamento com medidas discutidas com o CDS, em que conseguimos, de alguma maneira, influenciar algumas políticas da cidade, do que votarmos contra e vermos o Executivo a discutir com o Bloco de Esquerda, ou com o PS, ou com outro partido qualquer, e, obviamente, é totalmente contrário às nossas ideologias e à nossa maneira de ver a sociedade e a economia. Portanto, o que é que acontece com a CDU e aconteceu com este Executivo? Depois nem cumprem nada daquilo que se diz. Portanto, andamos a falar com uma parede, mas ao menos tentamos, e acho que fizemos um esforço nesse sentido, acho que estivemos sempre construtivos nesse sentido, e a nossa postura vai continuar a ser essa, de diálogo, de construção, e tentar que as nossas políticas vinguem agora no próximo Executivo. Vai sempre mais fácil, porque vai ser um Executivo PSD-CDS, portanto, nesse caso, vai ser muito mais fácil de metermos finalmente a direita à frente da cidade de Évora, e espero e digo aqui aos municípios que a partir de setembro terão essa grande felicidade e essa grande alegria de terem a direita a governar a cidade. Muito bem, Bruno. E é isto que eu tenho a dizer, para já. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Depois desta frase. Olha o Diogo a fazer campanha. Campanha! Estava a constatar um facto, Ananias, não estava a fazer campanha nenhuma, estava a dizer, estava a dar uma informação aos municípios. Pensavas que eras só tu? Depois desta frase arrepiante, não sei se tem condições. Se tem condições de falar. O Bruno fez todos os dias na campanha. Estou aí, sou o homem das rotundas. Como diz um colega da minha filha, o homem das rotundas. Ora bem, isto hoje até dá pena assim, mas desculpa lá, mas isto tem que ser, cada um faz as análises políticas, mas estás aí sozinho a levar a porrada. Mas pronto, também não há problema. A oposição em relação ao mandato da CDU, que eu julgo que podemos fazer até uma análise não só a 4 anos, mas a 8 anos, que é o período temporal que a CDU voltou à governação municipal e que tem mantido mais ou menos a mesma estrutura. Acho que se pode fazer um balanço até de 8 anos. E a verdade é que em 8 anos qualquer município que olhe para o seu concelho, para a sua freguesia, seja urbana, seja rural, e pense o que é que realmente mudou nestes últimos 8 anos, o que é que realmente se acrescentou ao espaço público, o que é que se acrescentou à qualidade de vida de quem cá mora, o que é que fez realmente a diferença nestes últimos 8 anos. E a verdade é que quem anda na rua a falar com as pessoas, percebe este desenho da ausência de uma diferença que tinham esperança que a CDU trouxesse ao longo destes últimos 8 anos. Aliás, não é à toa que, passado 4 anos, e depois de uma gestão desastrosa do Partido Socialista, ou seja,
passado os primeiros 4 anos da gestão CDU, eu julgo que ninguém ousaria votar PS, ou poucas pessoas ousariam votar PS sem ser aquelas mais fiéis, ousariam voltar a votar PS, ainda estando na memória uma gestão completamente calamitosa, mas ainda assim a CDU perdeu muitos votos ao fim dos primeiros 4 anos, quando seria até expectável, porque a experiência normalmente é assim, do primeiro para o segundo mandato autárquico de uma mesma equipa, normalmente aumenta-se o número de votos, e neste caso perderam-se mesmo muitos votos. E a CDU foi incapaz de fazer esta leitura política sobre aquilo que estava a correr mal e inverter o caminho. Teve sempre uma postura muito fechada, muito conservadora, manteve esperança que tinha o Conselho dominado, tendo em conta uma série de votos e uma série de pessoas que normalmente votam CDU, e eu julgo que se arrisca a ter uma derrota nas próximas eleições de setembro, e por derrota não quer dizer que percam a Câmara, mas ter mais uma vez uma perca de votos significativa. Porque de facto foi muito pouco aquilo que foi feito. É verdade que a situação era muito difícil, eu acho que estamos todos de acordo, mas falamos de 8 anos. E aquilo que fica na memória desta gestão durante 8 anos foi uma comissão de serviço que geriu a dívida de uma forma inteligente, de uma forma tecnicamente inteligente e tecnicamente que eu julgo que todos nós, aliás, tem sido consensual a forma como foi gerida a questão da saída do PAEL, a contratação de tornar a dívida de curto prazo em médio e longo prazo para dar fulgor e capacidade de investimento ao município, mas isso qualquer comissão de serviço, aliás, se nós desrespeitássemos o PAEL, aquilo que era o papão que tínhamos sobre nós é que vinha alguém gerir o município por nós, indicado pelo Banco de Portugal, acho eu, ou não sei se era pelo Banco de Portugal ou se pelo Governo, acho que é pelo Banco de Portugal, deveria gerir o município porque nós tínhamos competido com o PAEL. E teria feito assim tanta diferença? Ou seja, o que é que politicamente mudava? É que apresentar a obra agora, passado 8 anos, as obras do Teatro de Garcia de Rezende, Palácio do Manuel, Salão Central, é muito pouco para os eiburenses, é mesmo muito pouco. Assim como é de referir, e numa segunda intervenção vou fazer aqui vou elencar aquilo que a CDU prometeu aos eiburenses e que não cumpriu, e eu acho que quando estamos em democracia, cumprir a palavra é essencial para podermos confiar em quem elegemos. Também não soube respeitar as oposições, ou seja, foi uma governação nestes últimos 4 anos apertada. Pinto Sá e a sua equipa procurou falar com a oposição para tentar governar durante os 4 anos e não cair durante estes 4 anos, e portanto foi chamando a oposição à medida que ia ficando apertado, mas infelizmente aquilo que vemos é que não houve um espírito de colaboração, porque até as mais pequenas propostas não foram acolhidas. Aliás, as propostas do Bloco de Esquerda nós sempre tivemos consciência do nosso lugar, ou seja, da relação de forças que existia, e portanto não iremos impor à governação municipal da CDU uma alteração do seu próprio programa de governo, como é óbvio, não teríamos essa ousadia, mas tínhamos alguns pontos muito simples e nem aí a CDU conseguiu dar resposta, como é o caso da implementação do acesso automático à tarifa social da água, coisa que alguns municípios já estão a fazer, que já foi aprovada em Assembleia Municipal, a definição com clareza da atribuição de apoios através de regulamentos, ou seja, regulamentos claros e transparentes dos apoios ao movimento associativo, a definição da Zona Especial de Proteção e Plano de Salvaguarda do Centro Histórico. O Executivo tem gerido muito mal este processo, deitando as culpas toda para a Direção Regional da Cultura, e eu temo que a Direção Regional da Cultura, a Sra. Diretora Regional da Cultura, um dia vai passar-se e vai dizer de sua justiça. O debate público da Feira de São João, a maior transparência nos processos, nas contratações, etc. Portanto, eram coisas relativamente simples de executar e mesmo assim a CDU não cumpriu. E, portanto, acho que houve um vazio ao longo destes últimos 8 anos, se tirarmos a parte da gestão da dívida. Acho que 8 anos é tempo demais para gerir a dívida e para estarmos só nesta conversa. E tudo culmina agora na apresentação da lista para as próximas eleições, em que a CDU assume claramente a sua incapacidade, ou seja, uma gestão que
aposta muitas fichas na candidatura à Capital Europeia da Cultura, dá um pontapé no rabo ao vereador da Cultura para outro órgão autárquico, e isso tem uma leitura política, quer se queira, quer não. Há uma leitura política desse facto, e portanto a CDU sabe que há uma leitura política desse facto, quando tira o vereador da Cultura e quando diz que a cultura foi o grande pilar, mas o vereador da Cultura não serve para continuar, e isso tem um sinal político, assim como tem um sinal político que a pessoa que o substitui, ou seja, a pessoa que entra mais ou menos para o mesmo lugar, é um presidente de junta do centro histórico que foi incapaz de se bater pelo centro histórico, que teve um declínio grande ao longo dos últimos 8 anos, que não foi capaz de lutar pelo plano de salvaguarda, pela zona especial de proteção, e isto demonstra a incapacidade da CDU de ir buscar pessoas novas para gerir o Conselho. Portanto, há uma leitura política a fazer da CDU assumir que as coisas não correram bem em determinadas áreas, mas que não tem mais nada para apresentar à população. E eu julgo que as eleições vão demonstrar mais uma vez este castigo, esta governação da CDU, e eu espero que, obviamente, que se aposte numa esquerda de confiança e uma esquerda que faz a diferença. João Simas, da CDU, é a sua vez. É assim, eu não sou pessimista profissional, mas também não sou otimista profissional. Há que haver aqui um equilíbrio. Eu não sei se está a falar aqui dos 2 mandatos, se apenas do último, mas penso que os 2 mandatos estão relacionados. O primeiro mandato tinha que se arrumar a casa. As dificuldades iniciais eram muitas, como seja a falência financeira da Câmara. Eu recordo aqui compromissos que a Câmara anterior, portanto a variação anterior, tomou, com o apoio também do PSD na Assembleia Municipal, por exemplo, em relação às águas, que ainda não está resolvido, as águas em alta. As águas em alta deixaram de ter o controle da Câmara. E no outro mandato, do Presidente José Ernesto, não se pagava sequer. Aquela ideia da UDP, não pagamos, foi protagonizada aqui em Évora com o PS. Eu lembro que houve contratos com o Ministério da Educação ruinosos, em que se acedeu, isto no tempo de José Sócrates, aliás, a questão das águas também foi no tempo de José Sócrates, que agora está na prateleira, fez-se um contrato ruinoso para a Câmara em que o Ministério da Educação não pagava os compromissos. Portanto, conseguiu-se lutar contra isso. E lembro que esses compromissos foram feitos por muitos anos. Nós estamos aqui a falar de 4 e de 8 anos. O PAEL, aprovado pelo PS e também pelo PSD, era para mais de 20 anos. E com condições gravosas para a Câmara, nomeadamente a redução da autonomia da Câmara. Portanto, dizer, como qualquer indivíduo aí na rua, que isto foi só uma questão de administração, não, foi uma questão política, arrumar a casa. E nós não andamos tão preocupados com aquela questão eleitoral, porque nós trabalhamos aqui para o serviço público. E, portanto, primeiro tinha que se arrumar a casa. E a casa não está totalmente arrumada, mas já se fez muito sobre isso. Lembro também o abandono do centro histórico, lembro também o abandono da cultura, de iniciativas culturais e até certas obras que foram feitas a terceiros, como seja da antiga Praça de Touros, que nem tem condições acústicas nem nada e que aquilo vai reverter novamente para os proprietários. Foi aí que se viu a cultura no tempo do PS. Mas eu não quero falar mais dessa ruína, nem das limpezas que não se faziam, da falta de funcionários, etc. Veio também a crise e o governo do PSD que tomou medidas drásticas em relação à entrada, por exemplo, de funcionários na Câmara, principalmente as câmaras tinham dívidas monstruosas como esta. Portanto, conseguiu-se fazer muita coisa, sobretudo neste mandato. Portanto, nós não estivemos preocupados no outro mandato com a questão eleitoral, nem estamos ainda. Estamos aqui para fazer coisas. E conseguiu-se o equilíbrio financeiro, que é importantíssimo. Estas coisas têm que funcionar a longo prazo, não vale a pena estar a pensar só em promessas e a fazer coisas para que as pessoas esqueçam daqui a pouco tempo, meter cartazes em rotundas, essas coisas, grandes promessas de estádios, etc. Não, vamos fazendo as coisas. E recordo coisas importantes do dia a dia. Por exemplo, começo por uma que parece que não foi a Câmara, mas teve um papel importante. A nível do desporto,
fez-se um complexo desportivo. Diz-se assim, foi o Instituto da Juventude que fez. Não, o projeto foi da Câmara. O Instituto da Juventude pagou as obras. A manutenção é da Câmara. E lembro que havia clubes desportivos, como do rugby, que tinham que ir a arraiolos e a outros lados e que agora podem usar esse espaço. Lembro que o centro histórico estava em completo abandono. Não é só questão de lixo, que havia muito, mas obras que são fundamentais. Há bocado falei na Arena Débora. O importante aqui é investir no Teatro Garcia de Rezende, que isso é que é um teatro sério, é uma sala de espetáculos a sério, como no Salão Central, como no Palácio de Dom Manuel, como noutras, que eu lembro que aqui nesta rádio constantemente se dizia que não se faziam, mas fez-se. E ainda há outras obras em curso, há dificuldades no financiamento. Por exemplo, uma que já há muito tempo está pensada, como seja a mudança de certos serviços para o edifício da antiga rodoviária, agora já se conseguiu financiamento. Mas relembro que a Câmara tinha espaços que foram vendidos, estou a pensar naquele espaço ali ao pé da Escola Gabriel de Pereira, para as pessoas se situarem melhor, foram vendidos e alugaram outros espaços com maiores pagamentos para a Câmara, para o investimento imobiliário de terceiros. Portanto, e agora vai-se voltar outra vez a pôr serviços perto do centro histórico e do centro da cidade, porque eu não estou a falar só no centro histórico, mas falo no conjunto da cidade, aquilo é centro. E penso também em ciclovias, antes só o Instituto das Estradas é que fazia ciclovias, agora foram feitas, por exemplo, para o Baceu. A iluminação é uma perspectiva não apenas financeira, mas também ecológica, e isso foi feito também com parcerias a nível do distrito. A iluminação em LEDs. São coisas que não se notam, as pessoas veem aparentemente a mesma luz, mas isso é do ponto de vista ecológico muito menos gravoso e, por outro lado, poupa-se muito dinheiro, mas é preciso investir, é preciso ter planos. A candidatura à Capital Europeia de Cultura não é só uma coisa da Câmara, é uma parceria com muitas instituições, entre as quais a Universidade de Évora, que deve ser apoiada também. Temos aqui essa riqueza, temos esses cérebros aqui que devem contribuir para a cidade e para a região, outras autarquias da região, a entidade de turismo, etc. O desenvolvimento económico tem sido apoiado. Nós temos um cluster aeronáutico. Esse cluster aeronáutico não podia existir sem o apoio também do município. E, portanto, há muita coisa em curso. Não andamos a fazer propagandas em rotundas 10 meses antes das eleições, mas vamos fazendo as coisas. Não andamos a prometer também mundos, mas isso. Agora, também queria refletir uma coisa. A oposição, em geral, com algumas exceções, aqui na cidade, no Conselho, é muito fraca. E eu penso, por exemplo, a Assembleia Municipal. As Assembleias Municipais normalmente começam às 9 e muitas vezes acabam às 2, 3 da manhã. As questões essenciais da Assembleia Municipal só são discutidas no final, e mal, porque passa-se muito tempo em moções, em discussões, e normalmente, por exemplo, o PS mete sempre alguém lá que fala muito de contas, mas que essas contas nunca batem certo, nem com os serviços da Câmara, nem com o chamado ROC, portanto, que é a entidade oficial de contas, nem com o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas ainda não teve problemas com a Câmara de Évora, ou antes, a Câmara de Évora ainda não teve problemas com o Tribunal de Contas, ao contrário dos mandatos anteriores, em que houve até gente condenada pelo Tribunal Administrativo. Portanto, temos de ter alguma contenção quando dizemos algumas dessas coisas. Eu penso que a oposição devia trabalhar mais e ler melhor os planos e participar um pouco mais. Tem havido abertura. Se não fazem mais, se andam sempre desorganizados, se andam sempre a mudar de caras, se uns são desprezados, alguns até, como foi o antigo presidente José Ernesto, saiu amargurado, o outro foi esquecido, e se andam alguns também a passar para outros partidos, nós não temos culpa, eles que se desenvencilhem, não é? Muito bem, vamos fazer uma segunda ronda, mas esta segunda ronda que vamos fazer tem de ser muito curta, porque estamos em cima do limite de tempo. Só sublinho uma coisa. 2 minutos para cada um. Começamos pelo Ananias Quintana. Eu estou na força que tem mais votos e aqui
Em 5, Ananias Quintano, o tempo está a contar. Só algumas notas. Eu não queria dizer ao João isto, mas na verdade, ao João, vamos lá ver se a gente se entende. E falas do colega de bancada, que é o Lino Fonseca, que fala de contas. Eu não falei não, mas há sempre mas estou eu a falar. Ele havia outro. Estou eu a falar. Quando eu falo com o nosso tempo, do nosso tempo, etc, etc. Agora, e pede aos outros. Agora, desculpa, falo do nosso tempo do Partido Socialista. Agora, o que eu não percebo é aquelas, por vezes, 8, 9, 10 moções da CDU durante o período de ordem do dia, e sim é que vai atrasando os trabalhos para acabarem às 2 da manhã. A CDU, apesar de tudo, tem maioria. Não é isto. Ora, ou então ou então também as intervenções do José Figueira, que eu não sei em que contexto é que aquilo está na Assembleia, que como fundamento do voto faz declarações políticas. Isso é que há muito tempo e depois saímos lá às 2, 3 da manhã. Uma questão. Se isto fosse proporcional... João, deixa o Ananias concluir para depois dar-lhe a palavra daqui a pouco. Ele falou a mim. Eu tenho direito... Em relação ao Executivo, é verdade que nós, a primeira vez, ainda fomos, entre aspas, fintados, ou seja, houve promessas, parte dessas promessas não se cumpriram e depois, de facto, na segunda vez, votámos contra o orçamento. Aliás, 2 vezes. Uma das vezes ele foi reprovado, porque precisavam de nós, na outra não foi, porque não precisavam de nós, tinham outras negociações, não tem nada contra as negociações. Há pouco falei em problemas, houve uns problemas na bancada. Quando eu digo problemas na bancada, na minha bancada, não tem a ver com pessoas, tem a ver com que, na verdade, se calhar houve coisas que poderiam ser melhores ou mais bem feitas e não o foram, paciência, e com o tempo a gente vai aprendendo. Outra nota que queria deixar é que, de facto, falando do complexo, quando na verdade... terminar, Ananias. Certo. Quando na verdade há alguma coisa de mau, é o governo do Partido Socialista que é culpado. Quando há alguma coisa de bom, na verdade, é a Câmara Municipal que... Muito bem, fica... João, não pode, João, porque estamos muito limitados hoje de tempo. Eu estou sempre a ser interpelado. Vamos para o Nuno Alas, do PSD. Nuno, 1 minutinho ou 2. Não estamos a ouvir, Nuno. Não vou dizer muito mais do que aquilo que disse há pouco. Fazer votos que Évora saia de alguma lógica de impasse da concretização das coisas, porque isso é que é importante os évorenses, porque nesta questão andámos sempre a falar da mesma coisa, ou há 8 anos do PAEL, ou 8 anos da dívida. Eu acho que o que importa é que as pessoas em Évora sintam o orgulho de viver em Évora e que vejam os seus problemas resolvidos. E acho que isso é que é importante. E qualquer autarca que no seu papel não consiga, não é resolver tudo de uma vez, porque não consegue, mas não consiga fazer disto a prioridade das prioridades, portanto não está lá a fazer nada, porque os autarcas servem para servir as pessoas. E é basicamente isto. Portanto, eu confesso que em algumas assembleias municipais me chateava por estar há 8 anos a falar da mesma coisa. E isso foi uma das coisas que mais nos desagradou nesta experiência de 8 anos da Assembleia Municipal. Andámos quase há 8 anos a falar do mesmo. E acho que Évora e as pessoas de Évora mereciam um passo à frente. E isso deve-se, que era a forma de fazer política, também da oposição, onde eu me incluo, mas também ao facto que parece que de Évora não avançar mais, e aí a maior responsabilidade é do Executivo que estava em curso, com as dívidas herdadas do passado, com aquelas que contraíram, com aquelas que resolveram, mas já chega. As pessoas, em 8 anos, precisam de ver muito mais do que isso. E acho que mais importante do que passarmos a vida a criticar é fazermos, ou mais importante do que passarmos o Executivo a escudar-se daquilo que foi o passado, é ter a ousadia de lançar coisas e fazer para o futuro. Portanto, eu espero bem que os próximos 4 anos alterem este estado de coisas, porque as pessoas em Évora merecem isso, não é? Merecem variadíssimas melhorias na sua vida. Muito bem. Quero, naturalmente, que isso possa ser alcançado. Diogo Vasconcelos, do CDS-PP, também 1 minutinho. Ora, vou aproveitar este minutinho para despedir dos meus companheiros de painel, desejar a todos umas boas férias, agradecer estes 4 anos de sã discussão política que aqui tivemos. Gostei muito, aprendi muito com todos, foi divertido, diverti-me. Eu gosto de discutir política e acho que criámos uma relação
de amizade e de respeito uns pelos outros, que é assim que a política devia ser feita. Talvez a nível nacional devesse olhar para as pequenas, para as terras mais pequenas, para verem como é que as pessoas nas terras mais pequenas têm que resolver problemas e quando não há nada a ganhar, quando andamos na política única e exclusivamente para defender os nossos ideais, as pessoas têm tendência a não se preocupar tanto, e não é não se preocupar tanto, é não levar as coisas tão a peito, porque na realidade nós não temos nada a perder aqui, não dependemos, nenhum de nós trabalha da política, nenhum de nós vive disto, e na realidade o tempo que nós dispensamos para a política é para ajudar as populações, Diogo, cada um com a sua visão. Portanto, quero agradecer a todos, desejar umas boas férias. Tenho pena que o Nuno saia, tenho pena que o Ananias saia, espero que o Ananias não ganhe a junta de freguesia, mas que fique em segundo, atrás do PSD. É o máximo que eu posso desejar a todos. Muito bem. Temos a avançar. E um abraço. Bruno Martins, do Bloco de Esquerda. Se os teus amigos do Chega te ouvem. Não somos amigos. Olha, o Chega vem mais do PS. Bem, uma coisa, o João estava a dizer que o Bloco de Esquerda vai ganhar, uma coisa vos garanto, o Bloco de Esquerda não vai ganhar a Câmara, anuncio já aqui em primeira mão. Tem que assumir. Mas vamos ter um grande resultado e vamos fazer a diferença e vamos ter eleitos em todos os órgãos autárquicos. Só falar não dá. E nós fazemos a diferença. E se os municípios quiserem confiar em nós, obviamente que governaremos o município. Tinha prometido para esta intervenção o balanço do programa eleitoral da CDU Não Temos Tempo. Eu sei que o Sérgio está aflito. Convido os ouvintes a poderem pesquisar no Google. É difícil encontrar o programa da CDU de há 4 anos, está escondido, desapareceu do site, mas se puserem, por enquanto, ainda se puserem Programa de Governo Municipal CDU Évora no Google, conseguem ir nos meandros de um site e ir lá buscá-lo, por enquanto. Agradecido. E, portanto, façam esse balanço. Agradecido pela informação para ir lá buscar. Fazer esse balanço. De resto, boas férias e muitas propostas para o Conselho de Évora, é aquilo que eu desejo, muita força de vontade de toda a gente e que em breve estejamos todos juntos à volta de uma mesa a comer um petisco. Um abraço. João Simas, cabe-lhe assim encerrar o programa, mas tem de ser mesmo um minutinho. Um minuto, para mim é sempre só um minuto. Eu cito aqui o Pacheco Pereira, que até é militante do PSD. É preciso ter memória. E não podemos pensar que as coisas não acontecem por acaso e que basta mudar assim as personalidades e está tudo esquecido. Não, tem que ser memória e temos que ter memória e ir em frente. Há caminho traçado e o caminho, como dizia lá o poeta espanhol, vai até às ondas do mar. Ficamos por aqui, não sabemos o que é que, enfim, como vai ser, o que é certo é que o programa, se no caso de continuar com este ou com outro painel, nunca recomeça antes das próximas eleições autárquicas, que estão marcadas para 26 de setembro. Ficamos por aqui, boa tarde.